paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esse é o Instituto Bíblico Apostólico e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Eu sou o professor Samuel Vasconcelos da Silva e essa é a matéria de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos estar estudando aqui a lição de número 4 e lição de número 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Bom, nós vamos iniciar aqui a lição 4 estudando, analisando aqui o primeiro milagre que foi registrado após o dia de Pentecoste. E é um milagre, uma história que nós conhecemos bem. Então, Pedro e João, eles estavam aqui indo ao templo, para a oração deles, que era a oração das 3 da tarde, que nós conhecemos como a hora nona. E ali na entrada, na Porta Formosa, havia um homem que era coxo de nascença, estava naquela situação desde o seu nascimento. E quando eles viram Pedro e João, eles esperavam que recebesse uma esmola, que recebessem ali uma moeda. Mas Pedro e João ofereceram algo muito maior para ele. E aí Pedro deixa bem claro para ele que eles não tinham dinheiro, Nem João nem Pedro eles tinham dinheiro, mas eles possuíam um poder poderoso, Poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eles dizem em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, aquele homem, ele que nunca tinha andado na sua vida, ele se levanta ali, não apenas se levanta, mas ele pula, ele salta de alegria e ele acaba entrando no templo ali junto com os apóstolos e entra ali adorando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele milagre atraiu uma grande atenção do povo que estava presente ali, porque aquele povo que estava ali conhecia muito bem a situação daquele homem. E então, com a multidão reunida ali no Pórtico de Salomão, Pedro ele vai e aproveita para dar seu segundo grande sermão, desde o dia do Pentecoste. E a primeira coisa que Pedro faz é tirar o foco dele e de João, E aí ele faz uma pergunta: por que vocês olham para nós como se este milagre veio de nós mesmos? Esse poder veio das nossas próprias mãos. Então Pedro ele vai ali e explica que foi Deus quem fez aquele milagre, O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, foi quem fez que aquele homem ele se levantasse, e começasse a andar. E então ele confronta ali o povo dizendo que eles entregaram e mataram o autor da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas que esse homem, esse Deus que morreu, ele ressuscitou. Então, foi a fé ali, em nome do Senhor Jesus Cristo, que fez com que esse homem fosse curado, fez com que a saúde desse homem fosse restaurada, voltasse perfeita agora. E aí Pedro finaliza aquele sermão que ele fez, onde ele faz um apelo forte. Ele disse que o arrependimento ele é necessário, para que venha tempos ali de refrigério e para que os nossos pecados, o pecado daquele pessoal, daquele povo que estava ali presente, eles fossem perdoados. Enquanto Pedro ele falava ali, dava o seu sermão, as autoridades religiosas, que eram os saduceus, os capitães da guarda, eles ficaram incomodados porque os apóstolos eles estavam pregando ali a ressurreição. Mas aquela mensagem, aquele sermão que o Pedro estava dando ali juntamente com João já tinha percorrido ali por todo aquele povo que estava presente. E a consequência disso foi que o número de cristãos saltou ali para mais de 5.000 homens. O número de convertidos da igreja ali naquele dia subiu para mais de quase 5.000 homens. E ali no dia seguinte, Pedro e João eles são levados ao Sinédrio, que era ali o tribunal judaico. E quando eles são perguntados sobre a origem daquele milagre, Pedro ali, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele dá uma resposta perfeita. Ele disse que a cura daquele homem coxo que estava naquela situação desde seu tempo de nascença aconteceu por causa do nome de Jesus Cristo, que foi a pedra que os construtores rejeitaram, mas que acabou se tornando a pedra principal.
E aí Pedro finaliza com uma grande verdade, onde ele diz que não existe salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus. E quando Pedro ele finaliza, né, ali o sermão dele, diante ali no Sinédrio, os juízes eles ficaram admirados, né, com a coragem de Pedro e João, pois eles viam ali, né, viram que eles eram homens simples, mas reconheceram que eles já tinham, que eles haviam estado com o Senhor Jesus Cristo. Então, sem saber, o Sinédrio ali, sem saber o que fazer diante do milagre que era evidente, né, que foi evidente, então eles apenas ameaçaram eles e proibiram que ele falasse novamente do Senhor Jesus Cristo. Mas a resposta dos apóstolos foi, podemos dizer assim, histórica, onde ele diz: julgais, né, a resposta de Pedro para os apóstolos foi: julgais se é justo obedecer a vós antes do que a Deus. E aí eles foram soltos. Depois que eles foram soltos, eles voltaram ali para a igreja e fizeram uma oração poderosa, né? E a gente tem que observar uma coisa, que eles oraram ali e não pediram para que a perseguição acabasse, né? Para que aquela situação acabasse, mas muito pelo contrário. Eles pediram ousadia, né? Em vez disso, eles pediram ousadia para continuar pregando. E qual foi o resultado disso tudo? O lugar que eles estavam ali tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e a palavra de Deus continuou a sendo pregada, continuou sendo anunciada ali com coragem. Então esse, né, é o modelo, este é o exemplo de uma igreja que vence a oposição, que vence o pecado, que vence as perseguições. Oração, unidade e a dependência total do Espírito Santo. E a gente termina aqui essa lição de número 4 e deixo para vocês aqui um questionário, né, para vocês lerem aí, vocês leem as afirmações e julguem se ela é certa ou é errada, de acordo com o que a gente está estudando até agora aqui. E a gente entra agora aqui na lição de número 5. Nós vamos iniciar aqui essa lição com um capítulo sério sobre a santidade da igreja. Na aula anterior, né, no capítulo anterior também do livro de Atos, a gente viu ali Barnabé, né, vendendo uma propriedade que era sua e dando tudo o que ele tinha ganhado com aquela propriedade, dando com alegria. E Ananias e Safira viram aquilo e eles quiseram a mesma reputação, né? Quiseram vender e dar tudo o que eles tinham ganhado com a venda do terreno dele. Mas eles quiseram isso sem o mesmo sacrifício, né? Então o que eles fizeram? Eles venderam o campo que eles tinham, os terrenos que eles tinham, e ficaram com parte do valor e fingiram que estavam entregando o total. E Pedro, ele foi, né, discernido ali pelo Espírito Santo que eles estavam mentindo. E Pedro deixa claro para eles que o erro não foi ficar com dinheiro, porque a propriedade, né, o terreno de Ananias e Safira eram deles, mas o pecado, o erro que eles tiveram foi a tentativa de enganar a Deus. E Pedro ele diz para ele: você não mentiu para o homem, não mentiste para o homem, mas você mentiu para Deus. E nós sabemos qual foi a consequência disso, né? E a disciplina ela foi severa, né? Foi imediata ali, e isso aconteceu para que preservasse ali a pureza da igreja no seu início. Ou seja, isso gerou um temor santo entre as pessoas ali que faziam parte da igreja, né? E isso mostrou que a igreja não é um clube social, né? Não é um local qualquer, mas é um corpo onde vive o Espírito Santo de Deus, né? A igreja onde habita ali o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Mesmo após a disciplina de Ananias e Safiras, a igreja ela continuou crescendo, né? O poder de Deus ela se manifestava ali de forma extraordinária. E quando a gente lê o livro, né, da matéria de Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar que as pessoas elas traziam doentes da rua para que, na esperança de que quando Pedro passasse, a sombra pegasse neles e eles fossem curados. E isso, né,
gerou uma inveja profunda ali nos líderes religiosos, né, que eram os saduceus, e eles prendem todos os apóstolos. Mas aqui nós vemos agora uma intervenção sobrenatural. Pela noite, né, quando a gente vê a história na palavra do Senhor Jesus Cristo, pela noite, um anjo do Senhor Jesus Cristo abriu todas as portas da prisão e deu uma ordem clara para os apóstolos, que foi: voltem ao templo e preguem, continue pregando a palavra de Deus. E quando foi pela manhã, né, os guardas foram buscar os prisioneiros, os apóstolos, eles viram que as prisões estavam trancadas e vazias, né? Não tinha ninguém dentro, e os apóstolos já estavam no templo ali ensinando e pregando a palavra de Deus. E isso mostra que nenhuma estrutura humana, nenhum ser humano, nada pode impedir a pregação da palavra de Deus, nada pode impedir a progressão do evangelho, nada pode impedir que a palavra de Deus continue sendo pregada para que pessoas possam ser salvas. E aí os apóstolos eles foram levados novamente ao conselho, né? E quando Pedro está lá no conselho, ele repete a frase que define o que realmente é um cristão, a postura de um cristão. Onde ele diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando Pedro fala isso enfureceu os líderes, né? E queriam matá-los ali mesmo. E foi ali que então surgiu Gamaliel, né? Que era um mestre da lei, que era muito respeitado por todos ali. E Gamaliel ele dá um conselho que foi sábio, né? Foi realmente usado por Deus ali. E Gamaliel ele vai citar que antes, né, surgiram outros rebeldes, né? Onde ele vai falar de Teudas e Judas, que surgiram com movimentos, mas que esses movimentos morreram com ele, né? Não deram continuidade. E Gamaliel ele diz, né, para quem estava ali presente no conselho, se esse movimento, né, dos apóstolos, for humano, vai acabar sozinho, né, sem ninguém se meter. E aí ele diz, mas se for de Deus, vocês não poderão vencê-lo, porque vocês estarão lutando contra o próprio Deus. E aí o conselho de Gamaliel ali é aceito. Mas mesmo assim os apóstolos eles foram açoitados, né, e proibidos de pregar, mas eles saíram dali cheios de alegria, porque eles estavam se considerando ser digno de sofrer por Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. E então eles saíram dali e continuaram pregando, continuaram levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. E para a gente encerrar aqui essa aula, essa lição, nós vamos ver aqui, né, como que a igreja ela resolveu o seu primeiro problema administrativo, né? A gente viu ali que com o crescimento rápido da igreja, né, as viúvas dos judeus elas estavam sendo esquecidas, né, na distribuição dos alimentos. Então, em vez de ignorar o problema, né, ou abandonar a pregação para carregar caixas, né, ou para alimentar o povo, os apóstolos eles propuseram ali, né, uma organização. Então eles disseram, né, escolham aí 7 homens, né, entre vocês, para que ele cuide dessa parte, né, dessa parte prática, para que eles pudessem continuar fazendo o trabalho dele de oração, né, de pregar a palavra de Deus. Então a gente tem de observar aqui que mesmo para um trabalho administrativo, que era ali servir mesas, né, o critério principal era espiritual. Ou seja, eles precisavam ter um bom testemunho, né, e precisavam ser cheios do Espírito Santo. E dentro desses aqui que foram escolhidos, um deles foi Estevão. E o resultado dessa organização foi que a palavra de Deus cresceu ainda muito mais e chegou-se até mesmo que muitos sacerdotes se converteram para o Senhor Jesus Cristo. E aí nós finalizamos essa aula de hoje e deixo para vocês aí mais um questionário dessa lição de número 5. Vocês leiam aí as afirmações e vocês julguem se ela está correta ou errada de acordo com
o conteúdo que a gente estudou hoje. E na próxima aula a gente volta para dar continuidade às nossas aulas.